está mal. Até onde não tem senti queima, não toma não acusar um passe, um passe, um queima aquele. É mentolatos forte, líquido. Um capulha paria mais. Vai Cabo Verde para nós não tapa de mais que homem. E que foi fácil. Aquilo que custa de pus que algo não na grupo. Que se entende ba custa punha nyo terati por meio sangue. Que é duro para morte. Então se entende ba coisas que não te simba para revira, então se binam com mal morte perto me. E terati que se repente tá passa. Não sofre tio. E que era fácil. Que jornal e tempo? Não pedi. Desde 96. Diário Visão. Camaradas, prova tem. Ali, jornal, Diário de Bissau, na pirinha profissional, que na capta a imagem, para dar um sinal, se contra, está na panha. Fotografia de Regina Indigna, está ali, no momento, onde é que Nharedo está. Quer dizer como é que caso não existe, nada é que é mentira. Nome chamado, alele, Gassibi, você na panha. Se você adiante na luta, vai, passa adiante, povo. Finca anda por merda do bigui, vai, e caça com nomes de cumbu. Se você adiante na luta, vai, passa adiante, povo. Finca anda por merda do bigui, vai, e caça com nomes de cumbu. Se você adiante na luta. Camarada Presidente, e esteve veiculado na órgãos de comunicação social de que vou fazer parte de golpistas após 5 dias que participam no golpe de Estado. É verdade? Isso tudo é que nós estamos falando, é que guerra política. Quanto mais monora para acompanhar, mais dividendo detrás. Nunca nós fazemos pessoalmente, nunca nós fazer parte, e ninguém na Guiné, porque as entrevistas por ser do público, ninguém, nem nós, políticas, militares, de segurança ou qualquer setor, cana poder falar um dia sequer e convidar, e muito menos de que matar algum complô. Nunca, mas nunca engana fazer parte daquilo. Para ver que eu acho como é mencionado o nome. Porque teve talvez pecado de candidatar como candidato independente dentro do meu partido. Aquele é o único pecado que eu estou falando. Se é que pecado. Teve coragem. Candidato, entre aspas, que está falando natural, presidente do partido, Carlos Gomes Júnior. Ele anda e pede gente para falar quem que está a favor dele, quem que está contra. Para a gente lá firmar de pé. Aquilo é, e para mim, a maior humilhação que cometi a tudo militantes do partido, tudo dirigentes. Mas antes de papel naquele comitê central, o primeiro ato que eu fazer, e papel com o presidente Raimundo Pereira. Falar, a nós não pensa como análise política que não fazer, talvez e que é aconselhável o presidente Carlos candidatar. Não conversa no dos, não chega a conclusão, mas bom para mim conta Carlos. Vai de Carlos, acompanhado para Rui Kimbanda, esse primo, meu amigo, para servir de testemunho. Lá como falar também, mesma coisa, minha opinião, e que aconselhável e candidato. E se partido chega aqui à conclusão, a nota estava disponível. Quem que merece confiança no Comitê Central para ser eleito? Foi esse que não papel, manca para ler. Mas qual que fosse a resposta? A resposta naquele momento, ele fala assim, ele contar para Raimundo Pereira de que não tem a ambição, e está a respeitar, mas ele é candidato natural, porque o partido precisa de alguém que tenha força e dinheiro. Depois de sair desse gabinete acompanhado com o Rui, não sai, não vai ao gabinete assim, adiante. Está tratado uma prima, porque um conchil na Canchungo. Naquele momento, entra, estava João Alves da sala, estava Fernando Gomes, estava Gabriel Só, estava o embaixador Paulo Silva. Quando não entra na sala, não é estudo junto, estou na brinca. Vou lá bem. Então,
e para formar partido de Canchungo, porque não sou de que zona. Não brinca lá 2 minutos e sai, para ver mis papel 40. Antes de me papel, eu falei, não, primo, se bilhar, Raimundo Contano, que boa ambição, mas cabuceta de gente pinchar, eu falei, pera, um papel. Mas deixa eu explicar ainda, para você ver se tem ou não, Rossão. Não, depois não vim em casa, para ver ali, tempo que até não vim na papel, coisa assim, não can acaba. Quer dizer, sempre que não procura uma aproximação e está a procurar afastar. É até reportar. Mas depois dessa, mais ainda não teve oportunidade de sentar com o camarada Carmen Pereira, Francisca Pereira, Teodoro Inácio Gomes, camarada Carlos Correia, na partido, na tentativa de buscar alguma saída. A nós que era pretendentes a candidatar na Comitê Central. Não falo pretendente porque caminho estava a mim, Soares Sambo era pretendente, Baciro já, Francisco Benante e Carlos Gomes Júnior. Portanto, ao todo a nossa era 6. Então, aqui conversa, bobo autoproclama, sumi. Imagina, o presidente Carlos Gomes, ele primeiro-ministro, que está dando emprego. Ele chefe de partido, que está dando a última palavra para militantes para candidatura a deputado ou outro. Tem faca ou queijo. Ele que chefe de segurança do Estado. Ele fala como milionário. Ele tem dinheiro, esses filhos têm para comer nem netos. Naquelas condições, tudo um conjunto de gente que está cria dependência. Quem que não afirma siriante para falar que está a favor dele? Ele é enganado e que outros também se sentem intimidado a fazer uma coisa que é de livre vontade. Não entende como se é, vai para voto secreto. Cada quem está exprime livremente. Se ganha lá, nós todos não vamos tocar o palmo. Porque tem condições para fazê-lo. Mas caceta, esse cupui. Eu me pedi palavra no comitê sentar, repetir diligências como fazer junto do Raimundo, de Adieto, dele Carlos, com que históricos. Nunca mais tenho conversa, fala, se não sai ali mal, e não cria fissuras de liter na última tabanca. E bom para que não vai para esvia. Fala, presidente Carlos, se não apoio urna, vou ganhar a mim primeiro que não apoiou. Ninguém corresponde em aquilo. E camba, lanta, põe gente firma. Goza nica, põe mão riba, põe na gente lanta firma. Quer dizer, para mim, aquilo lá era o extremo. Depois daquilo, não teve a amabilidade de receber minha mana, que não tem apreço grande para ela, Teodora, na minha casa. Para persuadir-me para que avança. Segundo eu, a gente não falou como não prepara para a candidatura independente. Isto era para quase na vésperas de fazer aqui candidatura. Era terça-feira. Quarta era o último dia, porque prolongaram. E falaram mano, não chega já num ponto que até retorno. Tem um conjunto de gente que está atrás, sem desistir, a ousa na chamando de traidor. De um lado, não tem já que problema de estar como um alvo a bater. Em vez de ter 2 campos contrários, melhor não vai com um só, enfrenta outro. Mas não fala voz para não fazer um pacto de não agressão. Campanha se insulta, segunda volta, quem que bem passa, não pode conversar, não vai junto. Bola único é um prometo, mas arriba atrás nunca tem hipótese. E lamentar, compreendi, e vai. Quarta-feira de manhã, adiado, parti na gabinete na Assembleia. Mesma conversa, no papel de passado, relações de não papéis, de não maneira de lidar com outro, respeito que tem. Buntar luz, coisa, falar, prima, alguma vez, desde que não anda aí, mas vou garantir, mas vou conhecer sempre. Se alguma vez vou ter algum problema, mas não. Fala, alguma vez vou enfrentar confusão. Fala, não. Fala, se não chegar essa fase, eu bem forçado a chegar lá. Mas está já num ponto que nunca pude ter retorno. Explicar tá mesmo coisas como fala Teodoro. Fala, está já num ponto, se riba, tudo que conjunto, primeiro ela fala, Carlos dando dinheiro. Segundo ela fala, não, está a receber serifo cobrar. Outro não fala, não, mas fala, é traidor. De um lado, Carlos Cana por não nunca, porque para ele é humilhação desafiar. Mas, presidente, se tem gente que pode falar a hoje na Guiné, pouco que dizem de mão para Carlos Pate, a mim um deles. A mim convidaram para fazer parte do governo. Eu tinha chamado em 2005. Eu era responsável da administração de finanças e campanha, diretoria nacional de PAGC. Nós estávamos lá, Soares Sambo, Daniel Gomes, Marciano
Raimundo era no delegado na CNE, a no estudo. E chamando um só. Pela presidente, me preferi ficar no setor privado. Porque naquele tempo eu pedi a demissão de obras públicas, vai para o setor privado. Mas tem um elemento que por má rejeita bem. Porque na conversa que eu falo, olha, tem pressão para fazer equilíbrio, etc. Eu sinto como não usar como equilíbrio étnico. Eu preferi para falar para ver a minha capacidade. Então, não recua. Segunda vez que eu procurando, vou chamar a Abuja, no quadro do Parlamento CDAO, como observador de eleições na Nigéria. É campanha. Falecido, muito embalo que é contato. Busca tudo porque a Ciro Gomes recusava posto que dado. É buscando para poder preencher vaga. É coisa. E vim falar muito, então agora. Que ela fala, bom, a minha soldado do partido. De como falaram, então vai falar, bom, bate esse currículo. Assim, não capelei. Segunda vez de governo, não capelei, camarada Carlos, para aí, camarada Maneca, se entender. Para ser membro do governo, recusa também. Não explicar as horas. Portanto, nunca teve ambições de vai para o governo. O papel com manga gente, politicamente, e precisava de algum para-choque político. Razão porque pôs sempre em causa se liderança. Está falando sempre, e possível, sim, ser o gestor dentro do partido, mas ter um presidente político. Ele comanda sempre uma aposta no Malambacai, como político completo. Ele pode ser dos gestores, mas fala se dinheiro aqui na partido. Então está gerido. Boa pessoa, desde o tomar de posse e pôr em causa manga de frentes, né? Em órgãos de comunicação social, nomeadamente um Cassiçu consegui site ditadura do consenso. Você acha como é ter razões para denigrir boa imagem ou para tentar denigrir boa imagem? Bom, é difícil compreender motivações de mangardientes. Não pode falar que proprietário ou administrador dessa ditadura de consenso não tem mensagens que disponibiliza solidariamente para dar um apoio na minha campanha até março. Até março. E esse elemento que vem vira e está conta com tudo colar de adjetivos para colar na serif. Nunca se vê. E esse alguém que foi primeiro que lança nesse site de falar finalmente a Assembleia tem um presidente, ou tinha assumido a presidência do Parlamento. Está nesse site. Kingaba. Como é Kingaba? Qualquer elementos que analisa Pangaba. Mas depois de 12 de abril, porque tem uma máquina que não trabalha e com todo o bloqueio de imprensa virado contra tudo gentes que participam nas candidaturas. Quer dizer, para eles, e cada tem candidaturas opostas a Carlos, numa democracia. Qual que conotação que é por dar? Qual prova que é ter, com qual militar, com qual político, que pode testemunhar a participação nessa? É prova. Dia que é prova que ele não punha lugar à disposição. Então está à disposição de ir ao tribunal para limpar a imagem. Mantém certeza que o mecânico não tem ninguém, só calúnias. Portugal foi vítima de desinformação. Foi vítima de desinformação porque alguém está interessado na salva-se pele, salva-se interesse. Sociedade portuguesa, políticos portugueses, provavelmente manga deles que sabe a verdadeira razão da situação de Guiné. Será que é sabe por que Guiné-Bissau até hoje, depois de 95, que terminou um mandato? Será que é sabe como é que o processo de eliminação física ocorre na Guiné? Será que é sabe o que é que está obstaculizando a justiça da Guiné-Bissau para poder julgar gente? Por que nenhum processo de crime que consegui investigar até fim? Será que é sabe tudo? É sabe cada um de nós como é que chega a enriquecimento ilícito? Alguém que está vindo a segunda é caro de sucata, de repente sai do multimilionário. Outros que Zé Povinho, de repente tem prédios para todo lado. Por quê? Com alguém, no espaço de tempo, não consegui multiplicar milhões, nunca tem bolsa ali na Guiné. Nunca tem fábricas ali na Guiné. Nunca tem rendimento de uma empresa que está capitalizando milhões nessa terra ali. De repente, na história, no estudo, não conheço ele, cara, que não é um daqui sai. Como aqui anda daqui, chegando.
se não é a verdade, não há limpeza outro tudo na Guiné. Me fala, inclusive, a secretária executiva aqui guinense, que é de visitar, me fala, eu perdo a oportunidade de ser o principal charneira desse processo. O problema até uma bimba. Eu falo, meu irmão, não para na conversa. O que é que não passa? Porque aquilo está envergonhando no estudo. Problemas de Guiné, tudo, está envergonhando no estudo. Mas eu fico lá, boca bem. O bem tem Guiné, eu vai diretamente no mesmo sai barca. Nem telefonema, nem mesmo relações com o outro. Fica no estudo. Não sei de farinha. Não consigo trocar no pequeno. Relações não trabalham junto na obra pública. Não consigo tornar direito. Porque que institucionalmente o que pode pôr de lado, mas eu que a amizade que tem. O que é que tem? O que é que eu posso falar? É que é fácil. Me falar a mim obriga no próprio ministro do Negócio Estrangeiro, depois de correspondências que respondem, falar telefonar pessoalmente. E confirmando como a Faustina não vai telefonar. E falar, Faustina, mal, está dando tempo, não vai ainda a Moçambique. Mas bom, não vai entregar cura na Moçambique. O que é que eu poderia fazer depois? Podia ter mais elementos antes, ou poderia apresentar como guinense e como secretário de CPLP. Talvez eu te ajudava. Se CPLP fazia gesto de mandar alguém ali, logo nos primeiros tempos, ele que nasceu do resgatador de Carlos Gomes com Raimundo, antes de CDAO vir resgatar eles. Ele Domingos. Com certeza. Se Bimba, naquele momento, assume o papel de secretário executivo do CPLP, guinense que cedo, certeza absoluta ainda tem diálogo franco com a gente e resgata aqui a gente. Quer dizer que, não é caso e houve uma falha fatal de Domingos. Muito grave de CPLP, porque ele é produto de CPLP lá, como secretário executivo, tem gobe à parte. Mas não pensa secretário executivo pode bater também iniciativa. Se força de um bocado, matar o Nicandro Pereira Barreto, e foi um alto dirigente de PSGC, e matado e assassinado, na circunstância que é assassinado. O que é que você tem a dizer acerca dessa? O caso de Nicandro, uma manga de outros casos. Se eu fazer uma retrospectiva, olha, 90% de pecadores que eliminaram ali e dirigentes militantes do BAGC. Para vir de quê? E que combossaria interno? Nunca pude explicar de outra maneira. Não tenho dúvida se pode ter força que não ataca a PAGC de fora para destruí-lo. Tem que ser sempre dentro que não autodestrui. A mim fala gente, mas para vir de quê? Que o presidente Nino mataram o dia domingo. Segunda-feira, internacionalmente, telefonema na Chube para pressionar na fazer que farsa que não faz. Não falei isso que está no regimento. Ele fala, não, e para não dar sinal forte, não tem que fazer que farsa de pôr outra faixa para o presidente da República dar faixa, para mostrar como o poder está na mão da Assembleia, o poder tornado a civis. E foi aquilo, obrigado por entrar naquilo. E que gente, a hoje eles que não crucificam a questão de 12 de abril. Baquim, por exemplo, tem alguns nomes? E Cravinho era um deles, como secretário de Estado do Negócio. Após, presidente, dos últimos acontecimentos, já que não no papel de Portugal, pensão em chamar, apanhar há pouco tempo e cobrir que bandeira portuguesa. O que é que acha de que atitude? Bom, pensa como excesso de qualquer alguém que faz aquilo. Se que ataque fosse bom sucesso, o que é que estava em causa? E não estava em causa todo o processo. Inversão da ordem atual. Aquilo é que estava em causa. Presidente, e teve um alto dirigente do PGC que matado, porque isto está confuso, se uma quer falar. Roberto Cacheu, o que é que tem a dizer sobre isto? Bom, e primeiro, para me falar com o Roberto, era assim um irmãozinho. Não lida muito tempo, desde o Tchalo enfermeiro na Mansou, antes de destacar na fileiras de PAGC. Os momentos mais dramáticos que eu vivi junto e foi no quadro de assassinato de Helder Proença, com o Baciro Dabo, que ele, com o conduto, não conseguiu detectar como estava na Bissau, não perseguiram, não fazia força, para não tomar eles, não põe no Parlamento. Na altura, como presidente do Parlamento, fica com eles desde 7h30, 8 horas, na minha gabinete, até 7h30 da tarde, a tentar negociar. Como é que não pôr eles a salvo, porque estava sob ameaça.
O que é que falha agora de MBS que culmina com a morte de Roberto? Nunca se vê falar se Roberto morre e Camuri. Não pude falar como Roberto está desaparecido. Até hoje nunca tem elemento. Fabio Couto utiliza o termo desaparecido. Porque ninguém vai conseguir detectar onde é que está nele. E nós estamos a fazer tudo, investigações com a apoiação. E preciso saber por que não chega o momento de substituir o procurador. O procurador que estava? Quem que estava na altura? Estava o Dr. Edmundo. E tem alguns passos que a nível da procuradoria e outros serviços que eu consegui consertar. E chega até a ponto de levar a imprensa. É que consigo consertar ou é que a Mistiba conserta? Bom, nunca tenho aqui conclusões, me pude supor, mas é que eu consegui consertar. Porque nunca consegui entender. Por que a gente está levando até embaixadores, imprensa, num determinado local, falaram ali que está supostamente enterrado Roberto. Isso aí é um fiasco. Depois daquilo, e cria um certo mal-estar. Mas antes, e tem uma série de mal-estares entre procurador com procuradores adjuntos, seja que se colaboradores diretos. Suma lá, e tem que ser de uma ordem vertical. Ora que o tem boa relação com a base, que está a investigar, para instaurar todo o processo não estagna. Não fica preocupado. Processos que não andam. Solidariedade que tem lá. Primeiro coisa como fazer, por questão de ética, chama o procurador. Vamos falar, doutor, e tem uma situação que não tem que boa par. Chega um momento que se sente como e melhor vai prestar serviço na outra área de que continua na procuradoria, só pena de coisas bloquear sempre. Vamos falar, o ministro falar o S, antes de vir produzir um decreto, para amanhã vou ver na rádio. Nunca gostei de alguém tirar um para a rádio. Então cá não fazia ninguém aquilo. Porque elas estão aí. Essa foi uma das principais causas de exoneração de Edmundo. O mais importante é de juntar novas virtudes para resolver o problema de Guiné, de que não vai perder tempo na basculha, não diferenças. Problemas que tem no estudo e peritos de crítica. Mas é importante quem canatice uma proposta de solução. Guineenses têm mais coragem de na becos de que na bantaba conta coisas claro. É mais fácil pintar de lobo sem conchão. Não tenho certeza, 99% de gente que não cobra mal é que concha nenhum dia. É tobe que o outro não fala. Sistema que não adota, sistema político que não adota, e que está permitindo nenhum tipo de contraposição. E lá tudo nós irmãos que não temos, suma gente que trabalha do lado de colonial, não cai riba deles. Lique processo de matança comercial antes, logo depois da independência. Portanto, é um processo. É situação desenvolve para contrapartida, para a própria situação que dá, e cria situação de ódio para o outro lado. Goste, ódio está ali, medo está ali, poder está ali, e é ódio que esse poder que está ali com medo, é ficar na choca com o outro. E na consequência daquilo, a gente se namora. Ok. É namoro, é na matado. Matado, naturalmente. Naturalmente, gente se prendido, gente se matado, sem julgamento. Gente se prendido. Agora, pouco começa a violência, bota-se a hora pouco começar. Bota-se nem hora que não acaba, e nem como é que não acaba, e nem quem que não sobra. Uma pergunta que não está ligado que a expressão que vou utilizar por um país a ser dirigido por cabo-verdianos. Uma simples pergunta. Guineenses e uma raça racista? Não. Se Guiné tivesse sido racista, manga coisas que não olha ali, que não acontece. Na nenhuma altura é que tem excessos ou acessos de xenofobia na Guiné-Bissau. Que tem e para via de situação própria que políticos portugueses criam ali. Põe gente contra que cabo-verdianos que estão ali. Que tem e comportamento de alguns deles, são administradores de posto, que para a natureza desse serviço tinha que comportar assim, sem me desculpar ninguém. Então, que dirigentes cabo-verdianos, então, nesse caso, direto ou indiretamente, e teve algo a ver com a morte de Chicoté?
Não, nunca pensa como tem algo a ver com a morte de Chicoté e nem coisa de morte de Chicoté, nunca pensa como e tem ainda manga de luz para fazer riba daquilo. Para não perceber que razões que manda Chico morre. E que sabir teus? Que tinha conhecimento não. Nunca tem informação de que manda Chico morre, que é informação que não convence. Bom, a mim não tem na minha óptica morre que matado. E duas coisas diferentes ou Agora como fala morre na circunstância que Chico morre, Qual circunstância? Porque Chico morre oficialmente de um acidente. Portanto, é que mandou na falar matado. Na deixa, para a hora que luz fazia sobre ele, então pode falar como não. Mas a tua gente chama o nome de Constantino Teixeira Jackson como autor crime de pessoa de Chicoté. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Nunca me centra na conjecturas, nunca me centra na especulação. Aliás, Chucho era ministro do Interior. Era ministro do Interior. Normalmente, ou como primeiro-ministro não deslocar, ele tem que saber como é que atividade de segurança. Ele, Chucho Jackson. Sim, ele tem que saber. Ele tem que saber como é que atividade de segurança, porque é um primeiro-ministro que não desloca. Se um primeiro-ministro não deslocar, ele tem que dar aquilo de segurança necessário. Portanto, dali, botar inferir, portanto, conferir a responsabilidade a Chucho nesse aspecto. Que é que manda aquele vai, toque vai, na cal que vai, toque morre, suma que morre. Chucho divide conta de gente, porque ele era ministro do Interior. E botei outros gentes que estavam na Bafatá, responsáveis na Bafatá, caso do Abraham Dakar, e outros. Ele divide conta de gente, como é que aquilo aconteceu. E para ver acha como é que aconteceu? Você sabe, PGC é uma organização ferida de um certo secretismo, que muitas manga de coisas que estão bem à luz do dia, e tem manga de anomalia que está abaixo dela, que está atrás dela. E também a gente está fazendo, mas também no sentido de bafa problema, não de dar solução ao problema. O tabafal e está fermenta. Olha que fermenta está explodindo. Eu quis ter uma guerra interna na PGC sobre a predominância na direção do partido. Depois de uma determinada altura, o partido organizado da seguinte forma: eu tenho Amílcar Cabral, eu tenho Luís, eu tenho Aristides. Esses que não fazem a gestão. Amílcar Cabral tem na leste, e quem que tem na leste tem na Domingos Ramos. Aristides tem na sul, e quem que tem na sul tem na Nino. Luís Cabral tem na norte, e quem que tem na Osvaldo Vieira. E assim. Então, assim que considera essa oportunidade. E essa organização e torna possível, efetivamente, e dá ímpeto à guerra de libertação. Mas, entretanto, e cria também alguns temores. Porque não pude falar Amílcar Cabral. Amílcar Cabral é um brilhante pensador. Um brilhante pensador. E um brilhante pensador capaz de pôr na prática aquilo que pensa. E que é extremamente importante. E lá não está a tirar o chapéu. Mas, se cá tem gente suma Nino, suma Osvaldo e suma outra gente, cá tem luta de libertação. E cá tem. Coronel Afonso Té Cá tem luta de libertação. foi promotor de justiça do Tribunal Superior Militar no caso conhecido por 17 de outubro. Apesar do então presidente do Tribunal Superior Militar, General Humberto Gomes, ter declarado que não encontrava culpa nos indiciados presos, o certo é que dezenas deles foram condenados à morte por fuzilamento e muitas outras dezenas foram mortos e estropiados durante os interrogatórios. Como acusador político, Ministério Público, né, na altura, como acusador político nesse processo coletivo, em que baseou então, afinal, a sua acusação? Qual que foi o papel ali, como Ministério Público? Nunca se viu de facto o General Humberto suma ministro, suma presidente do tribunal e fazer essa afirmação. Se fazer, é fazer a afirmação errada. Mas, entretanto, antes de não chegar a 17 de outubro, e tem ainda 12 de março. Espera, só para não esclarecer ali, João Monteiro, numa das passagens que a Comissão de Inquérito fazia, que estava sem inquérito, sem investigação, e fala, a Comissão de Inquérito fazia uma seguinte pergunta ao Sr. João Monteiro: por que é que utilizas o termo acusados e não condenados? Não repetir a pergunta. Comissão de Inquérito na altura, depois de 7 de junho de 98, é fazer uma pergunta ao Sr. João Monteiro, ainda quer falá-lo. Por que é que utilizas o termo acusados e não condenados?
João Monteiro, na altura, um dos braços direitos de Nino Vieira, responde: porque estas pessoas nunca chegaram a ser julgadas em qualquer tribunal. Quer dizer que, e na Bahia em concordância, que é que Humberto Gomes fala? Não. Ou não? Não, é totalmente falso. A mim, promotor de justiça do Tribunal Militar Superior, mas, entretanto, e que é isso que é fundamental? Fundamental é como, no dia 12 de março de 1982, o oficial de serviço recebeu uma chamada, que ninguém estava a ver, ele recebeu uma chamada que vinha de brigada mecanizada, que está falecendo de brigada mecanizada, de que hoje é um movimento de pessoal em civil, ou a civil, mas armado nas zonas de enterramento. O que é tentar abordá-los, que eles metem na cajueiral do Sr. João Evangelista. O que é a história começa, as duas gentes é papiar, depois, Bangate tenta, aliás, informa Nino fala, e tem algum elemento de prova? Eu falei que tem. Ele fala, ok, fazer força para mim contra aquela, para poder se contra ela, não controlar ou não. E assim que acontece. Eu cheguei contra lá, o tal Jafuno, com o nome da pessoa. Repetir? Jafuno. É contra lá, e era primeiro tenente na altura. Naquela altura que é contra, é apontar, fazer algumas perguntas, eu já comecei.